Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje em dia o que tá na moda é o Superman vilão. Dobrou uma esquina, tem o Superman vilão te esperando lá. E fora o próprio Superman, também tem outras cópias deles que são vilões em suas próprias histórias. Contudo, lá em 1997, quando o Superman série animada estava com tudo, presenciamos o surgimento de um Superman do mal bastante interessante e que já dava uns primeiros indícios que essa onda tava vindo. Chega mais que nós vamos contar tudo sobre esse episódio que tinha então esse Superman do mal vindo de uma outra realidade. Tudo isso depois da abertura. E galera, só antes de começar, aquele recadinho básico para você deixar aquele bate-like e aquele bate-comentário. Já escreve aqui nos comentários qual é o Superman vilão ou talvez a cópia de Superman vilão que vocês mais gostam. Deixa aqui nos comentários. E dado esse recado, o episódio que a gente vai falar hoje se chama Admirável Nova Metrópolis. E ele foi exibido na segunda temporada do desenho do Superman série animada. Ah, bons tempos desse desenho, cara. Olha, a coisa que eu mais lembro é daquela musiquinha da abertura que é muito legal. Toca aí, DJ da Batcaverna. Nós até tivemos a ideia de revisitar esse episódio, pois recentemente na HQ da Liga da Justiça Infinity, que continua as aventuras do desenho da Liga da Justiça, o Superman do Mal, que é o foco desse episódio, apareceu lá. E, gente, é um episódio bem legal que se destaca por ser uma das primeiras vezes que vimos um Superman do Mal em animações ou filmes. Aqui, ele perdeu a cabeça quando a Lois da Terra dele morreu. Então, ele se aliou ao Lex Luthor para criar uma metrópole utópica, governada com mãos de ferro. O próprio nome desse episódio, Admirável Nova Metrópolis, faz menção ao clássico livro de ficção científica chamado Admirável Mundo Novo. Mas não é só um easter egg jogado não ficou só no nome do episódio. Isso porque a trama desse episódio lembra bastante coisa do livro, porque mostra uma cidade com uma utopia, uma coisa maravilhosa, mas que mascara vários problemas debaixo dela. Mas então, bora ver esse universo alternativo que conta então com esse Superman do mal. Bora ver o resumo desse episódio. A história inicia nos laboratórios Star. Jimmy Olsen e Lois Lane estão vendo uma máquina construída pelo professor Hamilton, que é baseado no projetor da Zona Fantasma. Ela deveria fornecer uma janela para outras dimensões, mas não parece funcionar. No entanto, quando a Lois olha entre os dois postes da máquina, ela percebe que o vidro entre eles parece rachado, enquanto tudo ao redor dos postes está inteiro. A Lois Lane avisa os demais que a máquina está funcionando, mas quando ela chega perto demais, ela é puxada para uma dimensão alternativa. Ai, essa Lois Lane sempre curiosa. Mas geralmente quando a gente vê essas histórias de uma galera indo parar num universo alternativo ou coisa parecida, quase sempre é por engano ou algum acaso mesmo. A Lois acaba indo parar no mesmo laboratório da Star onde ela estava, mas ele está destruído e completamente abandonado. A repórter está confusa e sai do laboratório para ver como está a cidade. As ruas de Metrópolis parecem estar desertas. No entanto, a Lois descobre um monumento com as cabeças do Superman e do Lex Luthor, que os declara os homens que salvaram Metrópolis. Ela também vê uma sala da justiça do Superman, onde na logo dele, uma mulher diz que o toque de recolher da cidade já começou. Algo definitivamente tá errado aqui, porque quando Lex Luthor é considerado um salvador da cidade ou do que quer que seja, é porque tem algo errado aí. Em seguida, a Lois é confrontada pelo Turpin, que na sua realidade faz parte da polícia de Metrópolis, mas aqui está com uma roupa de polícia diferente. Ele exige ver o cartão de toque de recolher da moça. Quando ele descobre que ela não tem um, ele tenta prendê-la, mas um grupo faz um ataque a um prédio próximo deles e atrai a atenção do policial. Nesse grupo está uma versão mais raiz do Jimmy Olsen, que encontra a Lois. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, no entanto, o Superman chega e interrompe violentamente a gangue. A expressão dele tá bem diferente. O Jimmy tira a Lois dali antes que eles sejam lotados. E aqui a gente já tem um pequeno vislumbre desse Superman do mal. E a gente percebe que ele realmente é diferente do Superman que a gente conhece,
porque ele já chega ali de uma forma bem violenta, ele tá usando um traje ali, um uniforme todo preto, e ele não usa mais a logo lá da Casa El, né, com o S dele. Agora tem uma logo diferente ali. O Jimmy leva a Lois embora daquela ação do Superman, que empreendeu os seus amigos, e explica a ela que ela deveria estar morta. Ele conta que enquanto a Lois dessa terra estava trabalhando numa matéria sobre a Intergang, eles tentaram matá-la com um carro-bomba. No entanto, a nossa Lois lembra que o Superman salvou ela. O Jimmy, no entanto, afirma que nesse mundo o Superman chegou tarde demais. Não, ele não te salvou. Chegou atrasado uma fração de segundo. Eu vi as fotos. E por isso, ele tornou-se violento e transformou a cidade em um estado policial. Olha, a galera fala muito, né, na Kryptonita como a principal fraqueza do Superman, mas quanto mais coisas a gente vê do Superman, mais a gente raciocina que realmente a fraqueza dele é a Lois Lane. Só pegar recentemente, né, o que aconteceu na história do Superman nos games do Injustice e o próprio Superman lá do Snyder, né? O Clark pira sempre quando perde a Lois. A dupla chega em um prédio cheio de pessoas que são oprimidas pelo regime do Superman e do Lex. O Jimmy revela o resultado de sua missão mais cedo, uma pedra de Kryptonita. Infelizmente, um grupo de soldados liderados pela assistente do Luthor, Mercy, chega e leva as pessoas sob custódia. Ela diz que adultos irão para um centro de detenção e crianças para o orfanato da Lex Corp. E aí mostra uma criança sendo tirada de uma mãe, mano. Não! Meu filho! Superman série animada, um desenho para toda a família. A Mercy também fica chocada ao ver a Lois viva e, sabendo a importância dela, a leva até o Luthor. Ele expressa que o Superman não pode saber que ela está viva. Decidindo que ela é muito perigosa para ser mantida por perto, ele pede para a Mercy matá-la. Então quer que eu... Sim, mas não aqui. Felizmente, a Mercy e a Lois encontram Angela Chen, uma conhecida da Lois, que distrai a Mercy tempo suficiente para permitir que a Lois pegue a arma da assistente do Luthor e escape. Mas se você tá achando que talvez não tá tendo muita ação, né? A Lois Lane não tá fazendo muita coisa, olha o que ela vai fazer em seguida. E só lembrem que ela ainda tá usando o salto alto no desenho. Primeiro, a Lois acerta um carro de polícia que estava perseguindo-a. Depois, ela vê esse grande monumento que tem as estátuas do Superman e do Luthor. E a repórter não só chega até o topo desse monumento, como também escala o rosto do Superman e, para terminar, luta contra um grupo de helicópteros da polícia no topo dessa estátua. Essa Lois Lane é braba demais. E como eu disse ali antes, ela fez tudo isso de salto alto enquanto ela ainda estava escalando a estátua. Ela é praticamente um exército de uma mulher só. Apesar de tudo isso, ela se machuca e o Superman logo chega ali. No entanto, quando ele vê que seu alvo é a Lois, o seu comportamento muda instantaneamente. Lois. Ele a salva de cair quando ela desmaia e a leva para um lugar seguro. Tudo isso é testemunhado por Mercy, que reporta ao Luthor. Enfim, sozinhos, a Lois explica sobre como a sua terra é, e Superman explica que foi a morte da Lois que o fez se chocar e perceber que o seu heroísmo era inútil. Eu não percebia que era uma guerra, e de repente, você se tornou uma vítima dessa guerra. Ele decidiu que precisava assumir o controle para impedir todos os crimes. A Lois se pergunta por que ele mudou tanto só por ela, e o Superman admite que ele estava apaixonado por ela ali. Aqui é importante mencionar que no desenho do Superman, o Clark e a Lois ainda não estavam num compromisso tão sério. E sabendo disso, você consegue ver por que a Lois vai ter a reação que vocês vão ver agora, depois que o Superman falou tudo isso. Você podia ter me dito algo. A Lois dá um tapa nele e fica com raiva, não só por esconder os seus sentimentos por ela, mas por se juntar ao Luthor também. O Superman afirma que o Luthor está sob o seu controle. Contudo, a Lois mostra que não é bem assim e o leva até o local onde estava aquela galera do Jimmy Olsen. O Super fica chocado e fala que não sabia de tudo isso. Ele até nem revida quando leva uma tijolada do Jimmy aqui. Ao descobrir essas verdadeiras ações do Luthor, o Super fica furioso e vai confrontar o seu aliado.
O Super e a Lois vão então até o escritório do Lex, onde, claro, né, ele tem uma carta na manga, porque quando que o Lex Luthor não tem um plano B, né, gente? Sentindo a ameaça do Super, o Luthor começa a enrolar os dois, e então revela que agora ele tem um pedaço de kryptonita que o Jimmy Olsen havia roubado antes. A Lois tenta salvar o Superman, mas Mercy a impede. Enquanto as duas mulheres lutam, o Luthor diz ao Super que ele vai dizer ao povo de Metrópolis que toda a ideia do regime veio do Superman, e que ele vai se tornar o salvador da cidade. Eu serei mais do que líder, serei o salvador deles. Só que assim que ele diz isso, os rebeldes chegam e revelam que conhecem as verdadeiras intenções do Luthor. Aqui eu peço a mais completa atenção de vocês para dois momentos muito engraçados, e vamos a eles. A reação do Luthor ao que os rebeldes falaram, que é só de sair correndo dali. E depois essa senhora rasteira da Lois na Mercy, que depois é detido pelos rebeldes. Que golpe, senhoras e senhores, praticamente uma ninja. O Luthor consegue escapar em um veículo voador, mas o Superman vai atrás dele. Todas as tentativas do Luthor de sacudir o seu inimigo do veículo dão em nada. Mas quando o Superman chega perto de pegá-lo, o Luthor usa sua kryptonita para forçá-lo a cair. Infelizmente para o Luthor, o Superman danifica o veículo o suficiente para deixá-lo fora de controle. O Luthor é incapaz de ejetar e bate na lateral do monumento com o seu próprio rosto, matando-o, e assim estragando justamente a estátua que tinha o seu rosto. Isso se chama karma e também é uma pura poesia. O próprio Luthor morrendo, destruindo a face dele nessa estátua gigante, é lindo demais. Isso porque essa estátua é a representação do que o Luthor tem de maior assim dentro dele, que é o ego. E aqui ele é destruído por ele mesmo. Com o Luthor morto e o Superman sob controle mais uma vez, ele e a Lois vão para o laboratório Star e discutem a reconstrução de Metrópolis, dessa vez para uma cidade melhor. Esses laboratórios eram lugar de ideias e esperanças. No entanto, um portal se abre ali e o Superman do nosso mundo aparece, chamando a Lois de volta para casa. O Superman alternativo jura que, embora esteja perdendo a Lois novamente, isso não mudará as coisas dele para a cidade. Lois, em resposta, beija esse Superman alternativo e depois volta para casa. De volta, ela decide não deixar a sua metrópole sofrer o mesmo destino que aquela alternativa e convida o Superman para um jantar, terminando esse episódio. E esse foi o episódio então da série animada do Superman, onde apareceu esse Superman do mal. E que episódio bem massa, gente. O tema desse episódio com o Superman do mal ecoaria depois também no desenho da Liga da Justiça, quando fomos apresentados ao Superman da equipe dos Lords da Justiça. E esse aí também não tava pra brincadeira. E outra coisa que esse Superman da série animada influenciou no quesito até visual foi o Superman do mal chamado Overman, o da Terra 10. Ele usava essa mesma logo desse Superman alternativo que vimos nesse episódio. O Overman apareceu numa história O Túnel do Tempo de 2007, onde o bebê Kal-El acabou caindo na Alemanha quase no início ali da Segunda Guerra Mundial. E daí ele foi usado na guerra e não foi pra coisas muito boas. E então deu pra ver, né, que esse Superman do mal que apareceu só nesse episódio, ele influenciou bastante coisa mais pra frente. E no geral eu gostei então desse episódio, recomendo pra vocês assistirem, até porque mostra essa metrópolis aí numa possível utopia, né, com estátuas do Superman gigante junto com Lex Luthor. Eu adorei o visual dessa cidade. Enfim, essa foi também uma das primeiras vezes que a gente viu esse Superman do mal, né, que depois seria usado tantas vezes mais pra frente. Mas agora eu quero saber o que vocês acharam dessa história. Vocês já conheciam esse Superman? Deixa aqui nos comentários. E também dê sugestões aí para outros episódios do Superman série animada ou de outros desenhos da DC também. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim e também no clube de canais aqui do YouTube. E receba com isso recompensas incríveis. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.